A minha saudação a todos os que nos assistem. Estamos celebrando mais um mês Carlos Gomes e neste ano de 2021, com grande alegria, eu recebi o convite da Academia Campineira de Letras e Artes, na pessoa do seu presidente, Dr. Sérgio Capone, para tratar do tema A Música Sacra de Carlos Gomes. Eu sou Cleiton Dias e defendi meu doutorado em música no ano de 2016 na Unicamp, cujo tema foi A Música Sacra em Campinas, de 1772 a 1870, levantamento histórico e contribuição da família Gomes, sob a orientação da professora doutora Adriana Giarola Kayama e com orientação do Dr. Paulo Mugayar Kiel. Vamos falar sobre Carlos Gomes, inicialmente, antes de tratarmos da sua música sacra. Nasceu em julho de 1836, segundo a tradição, no dia 11, mas segundo a data da sua certidão de batismo, na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, 19 de julho. Segundo filho de Fabiana Maria Jaguari Cardoso e Manuel José Gomes, que estamos neste primeiro slide vendo o seu retrato, e que foi o primeiro mestre de capela de Campinas. Na sua infância, participou da banda do seu pai, Maneco, músico, né? E na companhia do seu irmão José Pedro de Santana Gomes, também músico, empreendeu os estudos musicais, tocando triângulo, rabeca, clarinete, violino, piano e com uma grande participação nas cerimônias religiosas, em especial na Semana Santa, tão marcante em suas memórias. Manuel José Gomes era um músico conhecido na época. A sua casa sempre recebia os músicos que passavam por Campinas. E exerceram influência nesta época sobre Carlos Gomes o violinista francês Paul Julian e o compositor e clarinetista francês Henrique Louis Lévy. Com Lévy, Carlos Gomes parte para São Paulo e em seguida para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, foi apresentado a Francisco Manuel da Silva, na época diretor do Imperial Conservatório de Música, que o aceitou como aluno. Nesta época, ele compôs uma cantata, apresentada diante da família real e também um oratório. Em seguida, recebeu de Dom José Amat, criador da Ópera Nacional, o convite para ser regente desta instituição. E em 1861 ele estreia a sua ópera A Noite do Castelo. Em seguida parte para a Itália, onde vai se aperfeiçoar no Conservatório de Milão, usufruindo de uma bolsa de estudos a ele concedida pelo governo brasileiro. Na Itália, compôs a maior parte de suas óperas, chegando a apresentá-las no Teatro alla Scala de Milão, que na época era o principal teatro de óperas. Lá ele fez a estreia da sua famosíssima ópera O Guarani. Bom, embora ele tenha se dedicado à produção operística, Carlos Gomes também chegou a compor música sacra, provavelmente influenciado pelo ambiente familiar, na qual a figura de seu pai, que era mestre de capela, se destacava. No entanto, a sua produção sacra é pouco estudada, pouco conhecida, e as diversas biografias de Carlos Gomes tratam prioritariamente da análise de suas obras, das suas óperas, das suas canções, mas muito superficialmente da análise de suas obras sacras. Fazendo um confronto dos catálogos sobre as suas obras, nós vamos encontrar 3 obras sacras no catálogo de 1997, da Lenita Nogueira, depois a tese de José Maurício Vale Brandão, 2009, outras 7 obras, em 2001, também Nogueira, mais 2 obras. E aí, somando todas essas obras, comparando e vendo os nomes que são repetidos, a gente consegue chegar a uma tabela das obras sacras de Carlos Gomes que veremos em seguida. Antes da tabela, é importante dizer que, em algumas de suas óperas, nós vamos encontrar trechos sacros.
Só que estes trechos sacros, por exemplo, o trecho de uma Ave Maria que aparece na ópera O Guarani, ou o trecho de um Te Deum que aparece no poema sinfônico O Colombo, não constituem de fato obras sacras de Carlos Gomes, mas apenas citações de peças sacras no meio do seu repertório operístico. Essas obras sacras que aparecem nas óperas não foram compostas para a liturgia, não são destinadas à celebração. Estão dentro do contexto das óperas para que possam fazer parte da narrativa do contexto da obra. Aqui, portanto, a tabela das obras sacras de Carlos Gomes, com a formação, o ano e a fonte do catálogo. Então, duas missas, um Laudamus e Gratias, Kyrie, Ave Maria, uma antífona, uma outra peça avulsa, canto de Verônica, um credo que faz parte da missa e dois tantum ergum que não foram de fato ainda localizados. Então, essas são as obras sacras de Carlos Gomes e agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Começando pela Missa de São Sebastião, presente no catálogo de Lenita Nogueira, no ano de 1997, na página 362. Aqui, uma transcrição das informações contidas no catálogo de Lenita. Título muito curioso: Missa de São Sebastião. Não podemos de fato esclarecer os motivos que levam a este título. Não havia em Campinas nenhuma capela ou paróquia dedicada a São Sebastião. E pelo calendário litúrgico, este santo não era um santo importante que gozava de uma festa de preceito ou de uma solenidade. Então nós fazemos algumas suposições. Rio de Janeiro, na época era a corte imperial, e o padroeiro do Rio era São Sebastião. Como já falamos, Carlos Gomes vai estudar no Rio de Janeiro. Ou poderia ser uma devoção particular da família a este santo, mas não encontramos de fato nada que possa comprovar a nomenclatura dessa missa como sendo missa de São Sebastião. A dedicatória é ao maestro Henrique Luiz Levi, aquele que passava por Campinas e Carlos Gomes conheceu em sua casa. A data da composição é uma data que também gera controvérsias. 1854, quando Carlos Gomes tinha 18 anos de idade, é a informação que temos da sua filha, a filha de Carlos Gomes, Ítala Gomes Vaz de Carvalho. Só que são fatos romanceados, não sabemos se são de fato verídicos. E segundo Lenita, o copista escreve um número 7 no manuscrito que parece um número 4. Então ficamos aí entre 1854 e 1857. Também segundo os relatos de Ítala Gomes, Carlos Gomes teria cantado o solo de soprano, quem sabe em falsete, na época da estreia dessa missa. E teria escrito essa missa em homenagem a seu pai. Aqui, de fato, neste slide, nós vemos a transcrição de uma das partes do solo de soprano. Como vocês podem ver, é um trecho bem elaborado, que exigiria um grande domínio vocal para ser executado. Portanto, não sabemos se isso foi executado em registro de falsete ou se foi executado como um solo de tenor, ou se de fato ele teria executado o solo ou teria designado para uma outra pessoa. São informações de sua filha, informações que não puderam ser de fato comprovadas. É uma peça de grande envergadura, composta para quarteto solista, para coro misto e para orquestra, cordas, madeiras, metais e percussão. Em alguns momentos, nós podemos perceber que a escrita orquestral lembra as bandas de música. Provavelmente aquelas bandas que ele teria participado na época em que estava frequentando a banda de seu pai, Maneco Músico. A formação orquestral dessa missa é também muito semelhante àquela formação orquestral que era escrita pelo seu pai, Manuel José Gomes. Alguns musicólogos, de fato, afirmam que essa missa é o primeiro trabalho orquestral de Carlos Gomes. A Academia Brasileira de Música encomendou a restauração ao maestro Roberto Duarte e a restauração foi feita através do Kyrie e do Glória,
porque pensava-se que era uma missa brevis, que, segundo a terminologia da época, missa brevis é uma missa formada apenas por Kyrie e Glória. Depois, em 2014, Lenita encontrou no Museu Carlos Gomes em Campinas o Credo, o Sanctus, o Benedictus e o Agnus Dei, então, portanto, uma missa completa. Aqui nós temos um quadro dos movimentos desta missa, movimentos destinados ao coro, movimentos destinados aos solistas, ou ao quarteto de solistas, ou ao dueto, formado por mezzo-soprano e tenor. Uma peça, de fato, muito variada na sua concepção e muito interessante na divisão das partes para serem executadas, podendo mostrar o contraste entre coro, solistas, duetos, quartetos. Então, de fato, uma peça muito variada. Em 2005, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, com o coro do Departamento de Música da Unicamp, realizou a gravação de um DVD desta missa, porém apenas o Kyrie e o Glória, não constando o Credo, o Sanctus, Benedictus e o Agnus Dei, e este DVD está disponível, o registro está disponível no YouTube. Muito bem, segunda missa de Carlos Gomes, a missa de Nossa Senhora da Conceição, cujo frontispício nós estamos vendo aqui, ilustrando este slide. É a segunda missa dedicada à padroeira de Campinas, Nossa Senhora da Conceição. Aqui, de fato, uma missa brevis, que é uma missa com apenas Kyrie e Glória, que não tem o Credo, Sanctus, Benedictus e o Agnus Dei. Segundo Lenita, essa missa foi composta e executada pela primeira vez em 1859. Nós supomos que, sendo uma missa de Nossa Senhora da Conceição, teria sido executada no dia 8 de dezembro, o dia em que celebramos a Conceição de Nossa Senhora. E o local de execução, provavelmente uma das 3 igrejas existentes em Campinas na época: a Matriz Velha, a Matriz Nova, atual Catedral Metropolitana, que estava em construção, ou a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Aqui, os movimentos da missa: o Kyrie eleison, apenas para coro, e o Glória, dividido entre coro e solistas que se alternam com solo, com trio, ou até mesmo com uma cavatina de barítono, uma cavatina de soprano, que são peças muito virtuosísticas para estes dois solistas. De fato, soprano e barítono têm aqui um destaque através das suas cavatinas de bravura. O manuscrito autógrafo encontra-se na biblioteca da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pode ser consultado online. Segundo as informações do manuscrito, a peça foi composta em 25 de fevereiro de 1859. A dedicatória é para o seu amigo, ilustríssimo e reverendíssimo doutor Mamed José Gomes da Silva, um padre, professor de latim, compositor, deputado na Assembleia Legislativa da província de São Paulo e diretor do Liceu Paulistano. Padre Mamed era uma personalidade muito ilustre na época por conta da sua formação erudita e dos cargos que exerceu. Era amigo da família Gomes em Campinas e, portanto, Carlos Gomes dedica-lhe esta sua segunda missa. Como já falamos no quadro de descrição dos movimentos, uma peça repleta de linhas vocais de lirismo, ornamentos e muito exigentes para as vozes, que precisam ser amadurecidas e ágeis para o virtuosismo destas linhas vocais. Uma grande influência, de fato, da ópera na música sacra, que era uma concepção estilística deste período da história da música sacra. A ópera influenciava também nas composições através do seu estilo. Na orquestração, os trompetes, o bumbo e o tímpano criam uma atmosfera muito vibrante, um clima festivo, um ambiente quase militar, o que novamente traz as lembranças da banda musical de Manuel José Gomes, Maneco Músico. Temos gravações desta missa através dos coros Saint Martinus e Magnificat e de uma orquestra da Bélgica, uma gravação realizada no ano de 2003 com a participação da cantora brasileira Leila Guimarães, que realiza os solos de soprano.
Também uma gravação existente é a da orquestra do Festival do Centenário Carlos Gomes, realizada em 1996 em Belém do Pará. A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas já realizou esta missa em diversos concertos, mas não temos os registros disponíveis em gravações. Vamos agora para as próximas peças, Laudamus e Gratias. Na verdade, são solos de soprano, né, que foram encontrados em 1997 no catálogo de Lenita. É uma área de soprano com um coro a 4 vozes. O texto Laudamus e o texto Gratias são textos que fazem parte do Glória, do hino Glória in excelsis Deo. Nas missas anteriores, a missa de São Sebastião e a missa de Carlos Gomes, também esses trechos são trechos para solo de soprano. A orquestração já aqui é um pouco mais ampla do que nas outras missas. Os naipes de madeira e os naipes de metais são completos e ainda temos um brilho extra no naipe de metais com o uso de 4 trompas. Esta obra ela é dedicada a Francisco Manuel da Silva, compositor, diretor do Imperial Conservatório de Música, que já falamos no slide anterior, e que foi o tutor de Carlos Gomes até a sua morte em 1865. Então, parece justo receber uma homenagem do nosso ilustre compositor. Vamos agora para uma peça curiosa, como estamos vendo aqui nesta ilustração, o Kyrie da Missa Perdida de Carlos Gomes. Esta missa teria sido composta em Milão em fevereiro de 1863 como um exercício do conservatório, conforme as próprias palavras de Carlos Gomes numa carta enviada a Francisco Manuel da Silva. Diz Carlos Gomes: estou escrevendo uma missa para exercitar-me. Faço-o quanto posso para não escrever para a igreja música de teatro, como sejam cabaletas, estretos, alegros, estrepitosos, né? Então, era a ocasião de um exercício de composição no qual ele escreve, aqui diz uma missa, né? Mas desta missa sobreviveu apenas o Kyrie, e, portanto, a sua filha, Ítala Gomes, vai escrever na partitura Kyrie da Missa Perdida. Então, portanto, fica conhecida assim este Kyrie desta missa de 1865. O andamento é grave, bem lento, um coro a 4 vozes e um quarteto de solistas que dialoga com o coro. O acompanhamento para órgão, mas em alguns momentos a escrita lembra muito mais uma redução orquestral ou um acompanhamento de piano do que de fato uma escrita organística. Nós temos uma gravação do Madrigal Cantabile do ano de 2006 disponível no YouTube. Agora uma peça muito famosa, a Ave Maria de Carlos Gomes, com diversas gravações. É uma Ave Maria originalmente com o texto em italiano. A data da composição não foi encontrada, mas alguns autores apontam como sendo o ano de 1890. Ela foi publicada de fato neste ano pela Casa Bevilacqua em 2 versões. Uma versão para soprano ou tenor em sol bemol maior e uma outra versão para meio soprano ou barítono em fá maior, sempre com acompanhamento de piano. Na partitura, o idioma utilizado é o italiano, mas as partes avulsas que estão encartadas junto com a partitura trazem versões também para o latim e para a língua portuguesa. Na primeira página, uma dedicatória que diz: a minha caríssima amiga, como irmã, Maria Eugênia de Freitas. Nós pesquisamos bastante e, infelizmente, não encontramos nenhum dado sobre Maria Eugênia de Freitas. Temos algumas gravações muito interessantes desta obra. Uma gravação da transcrição para 4 vozes e orquestra de Armando Belardi, com o Coral Paulistano e Orquestra Sinfônica de São Paulo, regência de Armando Belardi, gravadora Chantecler, 1959. Também uma gravação pela Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, gravação Odeon, sem data. Uma gravação de Ruth Sterck e conjunto instrumental com arranjo de Henrique Morenenbaum, gravadora Cantabile, 1986. Uma gravação da famosa mezzo-soprano italiana Fiorenza Cozzotto, com arranjo e orquestração de Achille Picchi, no ano de 2008.
E, por fim, uma gravação do coro da Arquidiocese de Campinas, num concerto que tivemos a satisfação de realizar na Catedral de Lisboa, no ano de 2016. Outras duas peças, a antífona Angelica Totis e o Quitolis. De fato, Angelica Totis é uma peça que gera muita discussão, porque a única informação que temos é o registro deste nome no catálogo de Vale Brandão, que descreve como sendo uma antífona. Mas, olhando os antifonários da igreja, os livros litúrgicos, não existe nenhuma antífona com este nome. Então, não sabemos se existe algum erro de grafia que impossibilita a localização e catalogação exata desta peça como sendo de fato uma música sacra ou não. E um Quitolis, que além da sua inserção também no catálogo de Vale Brandão, Padre Penalva, grande musicólogo brasileiro, diz que é uma peça do ano de 1860 e que o manuscrito autógrafo se encontra no Museu Histórico Nacional. Vamos agora para a última peça a ser comentada, o Canto de Verônica. Está presente no catálogo do Museu Carlos Gomes, realizado por Lenita em 1997, na página 362, com o número 19, sendo indicado que é uma peça para soprano solo. Nisa de Castro Tanque, a nossa grande soprano, diz que foi esta peça uma das primeiras composições de Carlos Gomes e que traz, sem dúvida nenhuma, todas as características religiosas, melódicas e, sobretudo, a linha operística do compositor. Todo o drama do texto em latim que diz: ó vós que passais pelas ruas, olhai e vede se há dor igual à minha dor. Carlos Gomes passou magistralmente para a sua composição, uma das primeiras composições deste jovem compositor. E Sérgio Casoy, comentando também esta peça, diz que é um texto composto sobre o texto tradicional, da tradicional ladainha entoada pelos fiéis durante a procissão de Sexta-feira Santa, e que é uma das suas primeiras composições ao redor de 14 ou 15 anos de idade. A inspiração lhe ocorreu quando, operista embrionário que era, ao desfilar com a banda durante uma daquelas procissões de Campinas, viu uma mulher toda vestida de negro em cima de um banquinho, erguendo contrita um sudário, desenrolando de fato a face de Cristo estampada num véu, enquanto cantava estas palavras: ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede se há dor igual à minha dor. A gravação foi realizada aqui pela Nisa de Castro Tanque, neste CD que foi editado pela Algol Editora. Muito bem, Carlos Gomes faleceu em 16 de setembro de 1896, em Belém do Pará. A sua contribuição para a música sacra em Campinas se deu quase que exclusivamente através da participação nas cerimônias religiosas dirigidas por seu pai, como cantor das bandas, como cantor do coro, instrumentista, ou mesmo substituindo seu pai como mestre de capela. Além disso, deixou-nos obras importantes que traduzem, através da música, o sentimento de religiosidade, ao mesmo tempo em que nos apontam para o lirismo tão presente nas suas obras. Eu agradeço o convite da Academia Campineira de Letras e Artes, na pessoa de Dr. Sérgio Capone, para tratar desse tema tão interessante, tão querido para mim, o tema da música sacra em Campinas. E para encerrar esta palestra, vamos ouvir então um trecho da Ave Maria de Carlos Gomes, interpretada pelo coro da Arquidiocese de Campinas, na Catedral de Lisboa. Viva Carlos Gomes!